Bom dia, pessoal, tudo bem? Ó, dia 16/8, 7h35. Ontem o dólar, a gente fez aqui as marcações, estamos no gráfico de 5 minutos, a gente fez essa marcação aqui em cima, achando que seria a primeira máxima, possível primeira máxima do dia. Ele chegou próximo, mas não bateu nela. E essa outra aqui embaixo, em Focus, rosa, como chame como quiser, era também a região da nossa primeira mínima. Ele veio aqui, bateu no 5.100, né, que era o primeiro ponto, e já voltou para dentro da região onde a gente achava que ia ficar trabalhando durante o dia, que era exatamente aqui, no 500, entre os 5.136, que a gente já tinha marcado, e os 5.093. E pelo menos assim, isso aqui foi bacana, que deu certo, né? Ele trabalhou dentro dessa região, não tinha nenhum drive no dia, assim, não tinha notícias relevantes, e aí ele acabou ficando dentro desse range aqui. Vamos ver hoje, tá? Como que a gente está, né? Hoje o dólar está subindo 0,30 aproximadamente em relação ao mundo. Então vamos marcar aqui o nosso justíssimo, né? O nosso justo, valor justo, a gente deixa aqui em branco. Nesse momento está dando 139, 539, e a gente ontem tinha 536, muito próximo, então está aqui em branco. Vamos colocar aqui o justíssimo, nesse momento, está dando para a gente, com os valores que o mercado está apresentando, deixa eu ver, 521. Ontem estava em 5.100, que ele foi buscar a mínima, né? Ele foi buscar esse justíssimo, então 521. Tudo bem? Outra coisa que a gente está vendo aqui hoje é que o justo e o justo, aliás, o justo e o justíssimo, o fechamento de ontem e o ajuste ficaram no 5.124. Então vamos colocar aqui mais uma linhazinha. Deixa eu aqui. Vou deixar em amarelo aqui. 5.123,5, 5.124. 5.123, 5.124 foi o ajuste e o fechamento. 5.124. Vamos deixar aqui. Tá? Amarelo. Vamos deixar um pouquinho mais forte aqui. Então eu tenho nessa região aqui, linha branca, eu tenho o nosso possível abertura no 5.139, e aí no 5.121 eu tenho um justíssimo, que é onde está trabalhando nesse momento o dólar no mercado externo em relação ao real, e o fechamento e o ajuste está nessa região de 5.124 e 5.123 amarelo. Então vê que está bem aqui num range relativamente pequeno aí de 15 pontos. Vamos dar uma olhada a nossa primeira máxima e a nossa primeira mínima. A nossa primeira máxima hoje estaria por volta do 167, e o 167 é 105, 182. Então é um range sempre, né? 567, ontem era 568,5. Então vamos conferir de novo, 567 a 582,5, 582,50. Então a gente tem aqui novamente aqui a primeira região de máxima. Na madrugada, vamos colocar aqui o quadradinho, vamos colocar não, a primeira mínima aqui, aí a gente encerra a primeira mínima. A primeira mínima ontem estava aqui por volta dos 5.091 e 5.101. Hoje está dando aqui para mim, nesse momento, 5.110, 5.95. Então, 5.95, 5.110. Aplicar. E vamos colocar aqui a região que ele trabalhou de madrugada. Deixa eu ver se já mudou essa região.
Não mudou. Continua na mesma região. Ah, não mudou, peraí. 562, 561, 500, 0,1562, 0,19475 e 0,1952. Vamos fazer os cálculos aqui de novo. Segundo, deixa eu ver aqui, mudou para 0,1952, 0,1962 e 0,19475. Então a gente tem o dólar agora trabalhando 5,123, exatamente aqui, pessoal, onde está a linha azul e a linha amarela, tá? Foi o último negócio no mercado externo. Depois a gente tem aqui, aliás, é o rosa, né? É o amarelo, desculpa. Ele trabalhou na madrugada entre 5,197, foi a mínima dele, 5,197. E a máxima dele na madrugada ontem foi 5,136, hoje é 5,135. Então, aparentemente não mudou muito em relação a ontem, né? O que a gente está vendo aqui continua muito próximo dos valores de ontem. Então vamos ver como que ele trabalha. Lembrando que ele está positivo em relação, o dólar está positivo em relação aos pares externos. Vamos ver aqui 0,30, subiu. Vamos dar uma olhada aqui no mundo, como que está agora. Então aqui a gente está no dia 16, 7,40. Aqui a gente pode ver o dólar em relação aos pares de moeda externo, né, de outros países. Ele está ganhando força, 0,49, 76, 0,30, 0,33 e assim por diante, tá bom? Então ele está ganhando força igual aos demais dias. Todos os demais dias o dólar estava ganhando força em relação aos pares mundiais, mas aqui o dólar estava perdendo força, então ele estava na contramão. Isso deve-se à grande entrada de dinheiro, capital externo aqui para o Brasil. Tá? O pessoal está mandando muito dinheiro aqui, está vendo a nossa economia indo bem, então o pessoal está injetando dinheiro aqui. Como que fechou a Ásia? A Ásia está fechada nesse momento, né? O mercado asiático. Japão quase que no 0 a 0, Coreia do Sul positiva, Tailândia, Taiwan e China tudo positivo, mas levemente positivo, somente Hong Kong negativo. Então considero aqui estável, tá? Sem grandes movimentações. Lembrando que está fechado esse mercado. Vamos olhar o mercado americano como que fechou ontem, também está fechado nesse momento o mercado, mas fechou todo positivo, Dow Jones, SP 500 e Nasdaq. Tá bom? Então, baseado só nesses dois mercados aqui, teoricamente nossa bolsa abriria para cima, mas vamos continuar dando uma olhada aqui agora. Vamos olhar o futuro americano nesse momento, ele está aberto, ele está negativo. Por aqui a nossa bolsa se acompanhar o futuro americano, teria que dar abrir negativa, dar uma corrigidinha. Outra coisa que a gente tem que ver é o mercado europeu. Nesse momento ele está positivo, Inglaterra, França e Alemanha todos positivos, Holanda e Portugal negativo. Espanha, Itália, Suécia positivo, Suíça negativo, mas os principais mercados estão positivos. Então, olhando desta forma, o que a gente teria? O dólar puxando para cima, mas lembrando que todos os dias aí da última semana a gente via esse mesmo cenário, o dólar ganhando força em relação aos mercados externos, mas aqui no Brasil
devido à entrada de capital, o dólar caindo. Agora, Ásia neutra, futuro americano, negativo, Europa, positivo, e Estados Unidos ontem fechou positivo. Quem que a gente vai acompanhar? Fica difícil, né? Por quê? Porque pela Europa o mercado aqui externo, o mercado interno teria que subir a bolsa, e pelos Estados Unidos, pelo futuro Estados Unidos, teria que cair. Então fica meio que sem direção. Quem que a gente vai acompanhar? Apesar que está merecendo já uma correçãozinha, né? Já subiu bastante, o que é muito bom, por sinal, mas uma hora tem que dar uma corrigida, né? Só precisa realizar. Outra coisa que a gente vai olhar, ontem estava bem negativo o petróleo, ele perdeu aquela região do 90 e do 89, hoje continua negativo aqui o petróleo, né? A gente tinha aqui 95 e aqui 89, e hoje ele meio que está fazendo uma consolidaçãozinha aí no fundo, resta saber se vai para baixo ou se ele volta, mas eu acho que ele possivelmente ele deve cair mais um pouco aí. O que faria com que a Petrobras ficasse negativo. Só que a gente está vendo o petróleo negativo e a Petrobras só sobe, só sobe, só sobe, né? Então, também fica difícil. Uma hora ela vai ter que corrigir, e a hora que ela corrigir deve vir, dar uma correção boa, né? Que também está merecendo. Subiu aí quase 40% aí nas últimas 2 semanas. Vamos ver aqui, o minério de ferro continua negativo, mas é pouca coisa, o que faria com que a Vale também puxasse a nossa bolsa para baixo. Mas, de novo, a nossa bolsa não para de subir devido ao capital externo entrando. Então, para mim, a bolsa está sem direção. Olhando aqui os números, ela está sem direção, não dá para saber o que ela pode acompanhar, porque futuro americano negativo e Europa positiva. Tá bom? O petróleo e o minério traria a nossa bolsa para baixo, mas vamos ter que aguardar. O dólar continua aqui, ó, continua ganhando força no mundo, e o VIX saiu da região do 19 lá, pessoal, tá ganhando um pouquinho de força aqui, mas mesmo assim tá bem baixo o VIX, o que indica que não estão correndo atrás de segurança, né, lá no mercado americano. E o VIX, apesar de estar positivo, ele está num patamar muito baixo, o que faz com que mostre para a gente que os players estão buscando risco, não estão buscando proteção, tá bom? Aí a gente tem nossa agenda aqui, aonde está? Aqui nossa agenda hoje, dia 16, 7h48. O que a gente tem aqui de importante? 9h30. Bom, vamos olhar um outro site aqui. Deixa eu ver aqui. Uma coisa importante para falar, o risco país está em 5.200, não, o risco país está em 286, o que é um risco relativamente baixo, né? Ontem estava, se eu não me engano, em 5.289 e vem caindo. A semana passada estava 309, 305, 302, e essa semana ontem já abriu em 289, agora hoje 286, o que demonstra que o pessoal está ingressando com dinheiro aqui, está acreditando na nossa economia. Vamos lá, cadê? Futuro. Aqui. Eita. Aqui, pessoal, permitir. O que a gente tem aqui? 9h30, a gente tem dados do Canadá. O Canadá é importante, sim, tá? Ele tem um peso relativamente grande no DX, né? Que é o índice que mede a força do dólar no mundo. Então, saindo esses dados aqui, 9h30 pode dar uma mexida no dólar. Depois, 9h30 também a gente tem licença de construções nos Estados Unidos, início de construções de casa, então isso também pode fazer com que o dólar dê uma mexida, e licença de construções mensais. Então, fica meio esperto aqui, 9h30.
com essas informações aqui. De preferência não estar posicionado, né? Deixa eu até anotar aqui para depois colocar no Profit 9,6. Depois a gente tem aqui o Redbook às 9h55 e depois leilões, o Redbook americano, depois leilões às 10 horas da França, depois 10h15 produção industrial. Então, o que a gente tem aqui, ó? Das 9h55 às 10h15, a gente tem bastante dados para sair. E aí depois acabou, tá? Só vai ter a abertura do mercado americano 10h30. Então, ficar esperto aí, entre 9h55, a gente tem essa informação, 10 horas abertura do mercado brasileiro e 10h15, a gente tem esses dados aqui de produção industrial americano. E 10h30 a gente tem a abertura dos Estados Unidos, do mercado americano. Então aí ficar esperto também nesses horários aí, né? 5 para as 10, 10 horas, 10h15 e 10h30. Pessoal, é isso aí. Eu acho que não ficou nada por falar. E tenham um bom dia. Abraço.